Olá pessoal, tudo em paz? Dando continuidade ao assunto de funções, hoje iremos trabalhar a função bijetiva ou bijetura, certo? Olha só a definição. Uma função de A para B é bijetiva ou bijetura se ela for simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Então, quando você tiver uma situação que ela seja injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, a gente vai dizer que a função é bijetora, ok? Acaso eu já não lembro mais quando é sobrejetora. Pessoal, na aula passada, a gente viu o seguinte, que quando a imagem de uma função for igual ao contradomínio, eu terei uma função sobrejetora. Quando não sobra elementos no conjunto de chegada, tá certo? E quando é que ela é injetora? Ela é injetora quando valores diferentes no domínio vão gerar valores diferentes no contradomínio. Ou seja, vai ser igual a imagens diferentes. O meu fx1 é diferente da função aplicada no x2, certo? Vamos utilizar os diagramas, que fica mais fácil vocês entenderem. Olha só, digamos que eu tenho um conjunto A, tenho um conjunto B. Digamos que eu tenho aqui 3 elementos e aqui 2. Se a correspondência for assim, o que acontece? Essa função ela é sobrejetora? A imagem é igual ao contradomínio? Sim. Porque não sobra elementos. Então aqui eu teria um exemplo de uma função sobrejetora. Agora ela é uma função injetora. Valores diferentes estão gerando valores diferentes? Não, né pessoal? Olha o elemento aqui, ó. Ele tem 2 correspondentes. Então nessa situação, a função seria apenas sobrejetora. Ok? Vamos mudar um pouquinho aqui, ainda utilizando o mesmo exemplo. Vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos colocar agora com 4 elementos. Digamos que aconteça isso daqui, ó. Primeira pergunta. Essa função, ela seria sobrejetora? Concordam comigo que está sobrando elemento? Se sobra um elemento, então não é sobrejetora. Por quê? Porque a imagem teria que ser igual ao contradomínio. E aqui estaria diferente, eu teria um elemento aqui sobrando. No caso aqui não é sobrejetora. Mas ela seria injetora? Valores diferentes estão gerando valores diferentes? Sim, então é injetora. Ok? E por último aqui, se eu tivesse o conjunto A e o B, e acontecesse que cada elemento aqui tem uma flechinha correspondente, primeiro, a imagem é igual ao contradomínio? Sim, então é sobrejetora. De cada elemento, sai apenas uma flechinha? Sim, então é injetora. Então se for as duas ao mesmo tempo, eu tenho aqui um exemplo de uma função bijetora. Ok? Então tá aí como é que funciona. Vou fazer aqui mais alguns exemplos para que vocês entendam como é que funciona a coisa. Olha só. Digamos que eu tenho uma função. Exemplos. Digamos que eu tenho uma função que vai dos reais não nulos, coloco o R o asterisco, para os reais, tal que a minha função seja 4x, certo? Então o que é que você pode fazer aí? Primeira coisa, R asterisco é para dizer que no domínio o zero não entra. Toda vez que tiver o asterisco, o zero não entra, é os reais não nulos. E o meu contradomínio, certo? É todos os números. Então imaginemos aqui um número, f de 1. Se eu pegar o número 1, 4 vezes 1, 4. Se eu pegar o número 2, f de 2, 4 vezes 2, 8. Podemos perceber que valores diferentes estão gerando correspondentes diferentes. Ou seja, já vai ser uma função injetora, ok?
mas é uma função sobrejetora? Vamos analisar aqui no diagrama. Olha só, aqui eu teria valores como 1 e 2, como eu já coloquei, e aqui está dando valor 4 e 8. Além do 4 e o 8, e outros infinitos números, entra também o 0, porque aqui são os reais, ok? Todos os números. Do número 1 vai para o 4, do 2 para o 8. Agora, teria a possibilidade de dar 0 aqui? Só daria 0 se eu tivesse um 0 aqui. Por quê? 4 vezes 0, 0, certo? Só que isso não pode acontecer por causa que esse 0 não entra no domínio da função, porque é os reais não nulos. Tá certo, pessoal? Nesse caso, vai ficar sobrando um elemento no conjunto de chegada. Ou seja, a imagem não vai ser igual ao contradomínio. Portanto, não é sobrejetora. Mas ela é injetora? Sim. Cada valor aqui vai gerar um valor diferente. Então, é injetora. Certo? Vamos fazer aqui outro exemplo. Vamos agora colocar a minha função, um exemplo que a gente já fez muito. Vou estar relembrando aqui. X ao quadrado, certo? Agora eu vou colocar que ela vai dos reais para os reais não negativos. Ou seja, os números positivos e o zero. Como a gente fez, f de 2. Fica 2 ao quadrado, 4. Se eu pegar menos 2 ao quadrado, 4. Qualquer valor que você escolha, sempre vai dar um valor positivo, certo? Está acontecendo isso. Do 2 menos 2, está resultando em 4, certo? Nesse caso, eu teria uma função sobrejetora? Sim, porque a imagem é igual ao contradomínio, certo? Então é sobrejetora. Seria injetora? Não, porque valores diferentes estão gerando o mesmo valor, certo? Então todas as vezes vai dar valores aí positivos. Ou seja, a minha imagem aqui, a imagem da função, vai ser, se eu pegar o 3, como eu falei naquele exemplo anterior, dá 9. Menos 3 também dá 9 positivo. A imagem sempre vai ser os números positivos e o zero. Ou seja, vai ser os reais não negativos. Quando vamos analisar aqui, ó, o meu contradomínio, ele é exatamente igual à minha imagem. Ou seja, é uma função sobrejetora ou sobrejetiva, certo? Vamos fazer o último exemplo. Vamos colocar aqui que a minha função vai dos reais para os reais, tal que x menos 1, certo? Vamos pegar aqui valores. Olha só, f de 1 vai ficar 1 menos 1, 0. F de 2 vai ficar 2 menos 1, 1. F de 3, 3 menos 1, 2. Então podemos observar que valores diferentes estão gerando imagens diferentes. Logo vai ser uma função injetora, certo? Qualquer valor que eu pegar ele dá valor diferente. Nessa questão, eu tenho os reais sendo o domínio e os reais o contradomínio. Para analisar uma questão dessa, fica mais rápido e prático fazer o gráfico. Olha só. Pessoal, nessa questão eu teria um gráfico mais ou menos assim. Lá quando a gente estiver estudando a função do primeiro grau, vocês vão aprender como é que monta ele bem direitinho. Como aqui eu tenho menos 1, é porque está cortando no menos 1 aqui, certo? Como vocês lembram, a imagem está sobre o eixo Y, ok? Se eu projetar esse gráfico, ele vai ficar todo sobre o eixo Y. Ou seja, a minha imagem desta função é todos os números reais. E quando eu observar aqui o meu contradomínio, também todos os números reais. Ou seja, a minha função ela é sobrejetora. Então, se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, eu tenho uma função bijetora. Ok?
ok? É isso, pessoal. Peço que vocês façam essas questões e eu tenho certeza que saberão caracterizar cada tipo de função, certo? Um abraço, fiquem com Deus.